Então, voltando, pessoal, que o espaço do meu celular tava pouco, aí cortou o vídeo. Eu tive que excluir algumas coisas para eu poder continuar a gravar para vocês. Então, acontece. Então, vamos lá. Questão 7, eu dei uma corrida porque eu tava me avisando que tava com pouco espaço de armazenamento. Então, a teoria celular nos diz que todos os seres vivos apresentam uma ou mais células. É a primeira item da teoria. E aí fala que todas as células, elas são diferentes entre si, mas possuem componentes comuns. Nessa teoria também fala isso. Então, o que tem a ver com a teoria mesmo é a letra A, porque diz que, com exceção dos vírus, todo ser vivo apresenta uma ou mais células. A C não é, porque nem toda forma de matéria viva vai apresentar células. A gente pode ter a questão, se a gente considerar o vírus como matéria viva, não como um ser vivo, né? Que ser vivo é outra coisa. Ele não apresenta célula, mas ele é uma matéria viva se ele estiver no corpo de outro ser, né? Então, a letra A é a resposta mais correta da questão 7. Questão 8. Assinale o exemplo de ecossistema. Ecossistema junta os fatores vivos, bióticos, com os fatores não vivos, os abióticos. Então, a gente vai ter que ter uma interação dos seres vivos com a natureza. Toda questão que tiver o ser vivo interagindo com a natureza, a gente vai ter um exemplo de ecossistema. Exemplo, a letra A. Um recife de corais no mar. Corais são animais, né? Marinhos. E recife é um conjunto desses corais. Então, eles estão interagindo com o quê? Com o mar, que é um fator abiótico, ou seja, um fator natural. Então, um exemplo de ecossistema aqui, a gente já tem um recife de corais. Letra A. Letra B. O sistema respiratório do animal. A gente tem interação de um animal com a natureza, com o meio ambiente? Não, então não é a letra B. Um grão de areia na praia. A areia é um ser vivo? Não, é um ser não vivo, então também não é. A água de um lago. A água sozinha, sem ser vivo, é um ecossistema? Não, porque para ser ecossistema eu tenho que ter ser vivo e tem que ter a natureza. Se eu não tiver os dois, não é um ecossistema. Teste 9. Questão 9. Há espécies de animais que são parasitos do intestino humano. As pessoas se contaminam ao ingerir esses alimentos e água que contém os minúsculos ovos desses animais, adquirindo uma doença chamada verminose. Então, todo mundo já foi criança, alguém já teve ou já tomou remédio para não ter vermes. De quais filos estamos falando? Então, a gente vai ver os dois filos que têm a ver com vermes. Letra A. Anerídeos e moluscos. Anerídeos é minhoca. Minhoca é verme? Não, minhoca não é verme que a gente viu no reino animal. É um outro, tem outras características. Moluscos, que são aqueles animais de corpo mole, polvo, lula. É verme? Não, porque a gente come eles inclusive, né? São os frutos do mar. Então, a letra A não é. Aracnídeos, a aranha é verme? Não é. A aranha é um artrópode, porque tem a patinha que tem as patinhas que se movimentam, e são chamados artrópodes. Então, se a aracnídeo é um artrópode, não é, o artrópode aqui também não é. O artrópode vai englobar as aranhas e os insetos. Nematóides são vermes redondos. Só que artrópode não é, então a letra C a gente não pode marcar. Letra B, plateumintos e nemateumintos. Plateumintos é a turma aqui dos vermes ou seres vivos achatados e nemateumintos dos vermes redondos. Então, toda vez que a gente falar de verminose, a gente pensa em dois filos, dois grupos. Plateuminto, vermes achatados, parecem macarrão, talharim, que é aquele achatado, e nemateuminto, que a gente tem os vermes redondos. Então, a letra B. Para finalizar, questão 10 nos pede que, sobre os animais, escreva verdadeiro para as frases verdadeiras e falso para as frases falsas. Então, primeiro item, todos os animais têm células com núcleo e organelas no citoplasma? Sim, porque não está especificando quais organelas. Então, as células animais são eucariontes, portanto, vai possuir o quê? Núcleo. Eucariontes é o quê? A membrana que circula o núcleo.
a membrana nuclear que circula o núcleo, então, logicamente, você vai ter o espaço ali chamado núcleo. Então, todos os animais, por serem eucariontes, vão ter núcleo e organelos no citoplasma. Basicamente, todas as células vão ter. Então, verdadeiro. Todos os vertebrados têm esqueleto? Sim. Todos os vertebrados, porque vem de vértebra. Tem esqueleto? Sim. Invertebrados? Não. Vertebrados? Sim. 3. Lula, lesmas, caracóis e polvos são anelídeos? Não. Anelídeos tem uns anéisinhos no corpo. A gente vai ter quem como representante? Minhoca. As lulas, as lesmas, caracóis e polvos são os moluscos, animais de corpo mole. Para fechar, animais carnívoros se alimentam de material de origem animal e vegetal. Carnívoros vem de quê? Carne. Vegetal é carne? Não, então carnívoros não se alimentam de vegetal. Quem se alimenta das duas fontes são os onívoros. Carnívoros só se alimentam de fontes de origem animal. Carnívoros, fonte de origem animal. Herbívoros, fonte de origem vegetal. E onívoros se alimentam dos dois. Só relembrando os conceitos. Então, basicamente foi isso. Então, estudem para a próxima semana. Eu coloquei um formulário do Google Classroom com 2 questões apenas. São as mesmas questões do teste de sondagem. Ah, mas por que eu vou fazer? Para treinar como vocês vão mexer semana que vem nos formulários. Os testes vão ser todos nesses esquemas de formulários, então é necessário que vocês aprendam. Na descrição da atividade, né, do teste, eu coloquei que vocês precisam colocar o e-mail para vocês conseguirem acessar o formulário e terminou as questões, clique no botão enviar, porque senão não vai. Então, prestem atenção nos horários dos testes, que cada um vai ter um teste diferente. Qualquer problema, vocês precisarão avisar em relação aos horários do teste. Então, a gente se vê na aula. Boa semana de estudos para todo mundo aí.